A mãe que ouviu a voz de Deus em sonho e salvou o filho das mãos dos criminosos. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma irmã em Cristo, uma mãe simples, que viveu uma experiência que mostra como Deus fala aos seus filhos de maneiras que só Ele conhece. Não foi um sonho comum, não foi coincidência, foi o cuidado do Pai, que não dorme nem tira os olhos dos que são seus. E o mais importante, tudo isso aconteceu porque ela estava firme na igreja, buscando a presença de Deus. A vida de uma mãe dedicada. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, era uma mulher como tantas outras na igreja. Viúva há alguns anos, criava sozinha o filho de 12 anos, o Lucas. Trabalhava como costureira, acordava cedo, fazia as tarefas da casa, levava o menino para a escola e à noite, não faltava aos cultos. Não era uma vida fácil. As contas apertavam, o salário mal dava para o mês, e às vezes ela se perguntava como iria conseguir pagar o aluguel ou comprar o material escolar do filho. Mas uma coisa ela nunca deixou de fazer: confiar em Deus e buscar a sua presença. Toda quinta-feira, ela estava na reunião de oração. Todo domingo, ela e o Lucas estavam no culto, sentados nos bancos da frente, ouvindo a palavra com atenção. Ela não era uma irmã de muitos discursos, não falava em línguas em voz alta, não chamava atenção, mas era fiel. E Deus conhece aqueles que são fiéis. O sonho que mudou tudo foi numa quarta-feira à noite. Maria havia chegado cansada do trabalho, jantou com o filho, arrumou a casa e antes de deitar, como sempre fazia, leu um capítulo da Bíblia e orou. Pediu a Deus que protegesse o Lucas, que o guardasse de todo o mal, que o ajudasse nos estudos. Nada de diferente do que fazia todas as noites. Mas naquela noite, ela teve um sonho. Era um sonho vivo, tão real que quando acordou, seu coração batia forte. No sonho, ela via o Lucas saindo da escola, como sempre fazia, mas dessa vez, 2 homens o seguiram. Eles o abordaram perto de um ponto de ônibus, empurraram-no para dentro de um carro escuro e partiram em alta velocidade. Maria, no sonho, corria atrás do carro gritando, mas não conseguia alcançar. Então, de repente, ela acordou suada com o nome do filho na boca, Lucas. Lucas! Ela olhou para o relógio, 3 horas da manhã. A luta entre a fé e o medo. Maria não sabia o que fazer. Era só um sonho? Ou era algo mais? Ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Senhor, se foi o Senhor que me mostrou isso, me dá um sinal. Não deixe que nada de mal aconteça com o meu filho. Eu entrego ele nas tuas mãos. Mas o medo não passava. Ela pensou em ligar para a escola, mas eram 3 horas da manhã. Pensou em acordar o Lucas e não deixá-lo ir à escola aquele dia, mas isso não fazia sentido. Ele precisava estudar. E se fosse só um pesadelo? Ela não queria parecer louca. Então ela fez o que sempre fazia quando não sabia o que fazer. Procurou a igreja. Na manhã seguinte, antes de levar o Lucas para a escola, ela passou na casa da irmã que era cooperadora na congregação e contou tudo. A irmã ouviu com atenção, orou com ela e disse: Maria, Deus não nos dá espíritos de medo. Se Ele te mostrou isso foi para te alertar. Vamos orar e pedir direção. Elas oraram juntas, pedindo que Deus protegesse o menino e desse sabedoria a Maria. O dia que quase terminou em tragédia. Maria levou Lucas para a escola como sempre. Mas dessa vez algo era diferente. Ela não conseguia tirar aquele sonho da cabeça. Enquanto caminhavam, ela olhava para todos os lados, desconfiada. Chegando à escola, ela o abraçou com mais força do que o normal e disse: Filho, hoje você sai direto para casa, entendeu? Não fica parado na rua, não aceita carona de ninguém. Você vem direto. Lucas, um pouco confuso com a preocupação da mãe, prometeu. Mas Maria não ficou tranquila. Ela voltou para casa, mas não conseguia se concentrar no trabalho. Às 11h30, horário em que o Lucas saía da escola, ela estava tão inquietante que decidiu ir buscá-lo. Vou só até a porta da escola, só para ter certeza de que está tudo bem, pensou. Ela chegou perto da escola e ficou observando de longe. E então viu 2 homens encostados num carro preto, olhavam fixamente para a saída dos alunos. Um deles tinha um papel na mão, talvez uma foto. Maria sentiu o coração gelar. Era exatamente como no sonho. Ela não pensou 2 vezes. Correu até a porta da escola e quando viu Lucas saindo, gritou: Lucas, vem aqui agora. O menino surpreso foi até ela. O que foi, mãe? Vem, a gente vai embora agora. Ela o pegou pela mão e começou a andar rápido sem olhar para trás. Foi então que ouviu um dos homens dizer: Não é esse. Deixa pra lá. Maria quase desmaiou. Ela apertou a mão do filho e saiu correndo com ele até um lugar movimentado. Só então parou, respirou fundo e agradeceu a Deus em lágrimas.
A confirmação de que Deus estava no controle. Quando chegaram em casa, Maria contou tudo para o Lucas. O menino, assustado, não entendia direito o que tinha acontecido. Mas uma coisa ele sabia: a mãe tinha sido avisada por Deus. Naquela noite, na reunião de oração, Maria compartilhou o testemunho. Os irmãos oraram, agradeceram a Deus e glorificaram o seu nome. Alguns disseram: isso é sinal de que Deus está conosco. Ele não nos abandona. Mas Maria sabia que não era só sorte. Não era coincidência. Era fidelidade. Ela tinha sido fiel nos cultos, fiel nas orações, fiel na oferta, mesmo quando o dinheiro era pouco. E Deus, que não deixa pedra sobre pedra quando se trata de proteger os seus, a alertou no momento certo. O que aprendemos com essa história? Deus fala de muitas maneiras, às vezes por sonhos, às vezes por uma palavra na reunião, às vezes por uma paz no coração. Mas Ele fala. O importante é estarmos atentos. 2. A fidelidade abre portas. Maria não era uma irmã de destaque, não pregava, não cantava no coral. Mas era fiel. E Deus honra a fidelidade. 3. A oração muda as coisas. Se ela não tivesse orado naquela noite, se não tivesse buscado a Deus, talvez não tivesse recebido aquele aviso. 4. Deus protege os seus. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi Deus agindo para livrar o Lucas das mãos dos maus. 5. A igreja é o nosso refúgio. Maria não ficou sozinha com aquele sonho. Ela procurou uma irmã, orou junto, buscou direção. Isso é igreja. E hoje? Hoje, Lucas já é um jovem de 18 anos, batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ele serve na igreja, ajuda nos cultos e, quando conta essa história, sempre diz: se não fosse a fé da minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Maria continua na mesma congregação, agora como cooperadora. Ela visita as irmãs, ora com elas, compartilha esse testemunho para fortalecer a fé de quem está passando por provações. E toda vez que alguém pergunta: como você soube que era de Deus? Ela responde: porque Deus não nos deixa sozinhos. Ele fala, Ele age. Basta a gente estar firme. Uma palavra para quem está lendo. Talvez você esteja passando por uma prova difícil. Talvez esteja com medo, inseguro, sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu te digo: Deus não te abandonou. Ele conhece o teu nome. Ele sabe onde você está. E se Ele falou com uma mãe simples como a irmã Maria, Ele pode falar contigo também. Não desista. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de ir aos cultos. Não deixe de orar, porque Deus está no controle. E no momento certo, Ele vai agir. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB. A mãe que sonhou com o filho sequestrado, vigilância impediu o crime. Versão expandida com detalhes profundos, diálogos, emoções e o cotidiano cristão na congregação cristã no Brasil. A vida após o milagre. Maria e a família na CCB. Os dias que se seguiram ao milagre foram de uma paz que Maria nunca havia sentido tão profundamente. O alívio de ter Joãozinho seguro em seus braços era indescritível, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era apenas gratidão, era uma certeza. Deus não só a ouvirá, como agira de maneira tão clara que até os mais céticos da congregação ficaram abalados. Na manhã seguinte ao ocorrido, enquanto preparava o café para a família, Maria sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. O cheiro do pão caseiro que assava no forno se misturava ao aroma do café coado, mas seu coração ainda batia acelerado ao lembrar dos detalhes do sonho. Se eu não tivesse obedecido, o pensamento a gelava. Joãozinho, alheio a tudo, brincava no chão com seus carrinhos de madeira, rindo enquanto empurrava um contra o outro. O som daquela risada, antes tão comum, agora soava como um presente divino. Mãe, por que você tá chorando? Perguntou o menino, levantando os olhos cheios de curiosidade. Maria enxugou as lágrimas com o avental e o puxou para um abraço apertado. É porque eu tô muito feliz, meu filho. Deus te protegeu ontem. Deus me protegeu de quê? Joãozinho franziu a testinha, confuso. De um perigo muito grande. Mas ele é bom, e não deixou nada acontecer. Ela respondeu beijando sua cabeça. Naquele momento, o marido, Pedro, entrou na cozinha, ainda com o rosto marcado pelo cansaço da noite mal dormida. Ele havia passado horas em oração após o ocorrido, agradecendo e pedindo direção. Maria, a irmã Clara, ligou. Ela quer que a gente vá na casa dela hoje à tarde. Diz que teve um sonho também, ele anunciou sentando-se à mesa. Maria ergueu as sobrancelhas. Um sonho? Sobre o quê? Não falou. Só disse que era importante. O sonho da irmã Clara, uma confirmação divina. A casa da irmã Clara era pequena,
mas sempre cheia de um aroma de ervas e velas de cera de abelha, que ela mesma fazia para vender e sustentar a família. Quando Maria e Pedro chegaram, encontraram Clara sentada na sala, com a Bíblia aberta no colo e os olhos úmidos. Irmã Maria, quando soube do que aconteceu com o Joãozinho, eu não tive dúvida. Deus me mostrou a mesma coisa. Ela começou com a voz embargada. Na noite passada sonhei com um homem de camisa preta tentando pegar uma criança. Mas tinha uma luz branca muito forte em volta dela, e o homem não conseguia chegar perto. Aí eu ouvi uma voz dizendo, vigiai porque o inimigo anda ao redor. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso é igual ao meu sonho, irmã. Até a descrição do homem. Eu sei, Clara assentiu. E quando acordei, senti que tinha que te contar. Deus confirmou para você, e agora tá confirmando para mim também. Pedro, que até então ouvia em silêncio, finalmente falou. Isso não é coincidência. É Deus falando com a sua igreja. Naquele instante, Maria entendeu algo profundo. Deus não apenas a alertara. Ele estava preparando todo um exército de oração. E se Clara tiver o mesmo sonho, quem mais poderia ter recebido uma mensagem semelhante? O culto de ação de graças, lágrimas e louvor. No domingo seguinte, a congregação local estava lotada. A notícia do milagre havia se espalhado, e muitos irmãos que não vinham há tempos apareceram, movidos pela curiosidade e pela fé. O irmão Paulo, o cooperador responsável pelo culto, pediu que Maria compartilhasse seu testemunho diante de todos. Subir ao púlpito foi um desafio. Maria nunca gostara de falar em público, mas desta vez, uma força desconhecida a impulsionava. Com Joãozinho no colo, que sem entender bem a gravidade da situação, acenava para os irmãos, ela começou. Irmãos, eu não sou ninguém especial. Sou só uma mãe, uma serva de Deus, cheia de defeitos. Mas Deus, na sua misericórdia, me escolheu para mostrar que Ele ouve. Ele vê. Ele age. Ela então contou cada detalhe, o sonho, a angústia, a decisão de não deixar Joãozinho sair, a tentativa de sequestro frustrada, e a confirmação através da irmã Clara. Quando terminou, o silêncio na congregação era tão denso que se podia ouvir o choro abafado de algumas irmãs. Foi então que o irmão Antônio, um dos mais velhos da igreja, levantou-se com dificuldade, apoiado em sua bengala. Há 40 anos que eu sirvo a Deus, e nunca vi coisa igual. Isso não é sorte, não é acaso. Isso é o dedo de Deus. Sua voz, embora trêmula, ecoou com autoridade. Se Deus fez isso por uma mãe, imagine o que Ele pode fazer por cada um de nós. O culto terminou em um coro uníssono de glória a Deus, com muitos irmãos se ajoelhando em lágrimas, pedindo perdão por dúvidas passadas e renovando seus votos de fé. A rotina transformada, oração, vigilância e serviço. Após o milagre, a vida de Maria ganhou um novo propósito. Ela não era mais apenas uma mãe e esposa e agora, era uma testemunha viva do poder de Deus. E isso trouxe responsabilidades. As visitas às irmãs doentes. Toda terça-feira, Maria passava a tarde visitando as irmãs que não podiam ir aos cultos por causa de doenças. Levava um pouco de comida, lia passagens da Bíblia e orava com elas. Em uma dessas visitas encontrou a irmã Rosa, uma senhora de 80 anos que sofria de artrite e quase não conseguia se mover. Irmã Maria, você acha que Deus ainda faz milagres hoje? Rosa perguntou, enquanto Maria lhe passava óleo de oliva nas mãos inchadas. Não acho, irmã. Eu sei. Porque eu vi, Maria respondeu, contando-lhe a história de Joãozinho. Os olhos de Rosa brilharam. Então, você acha que ele pode me curar? Maria segurou suas mãos com carinho. Não sei se a cura virá agora ou no céu. Mas uma coisa eu sei, Deus não esqueceu de você. As noites de vigília em família. Pedro e Maria estabeleceram um novo hábito. Todas as noites após o jantar, a família se reunia para orar. Joãozinho, embora pequeno, aprenderá a dobrar as mãozinhas e repetir: Deus protege a mamãe, o papai e eu. Amém. Uma noite, enquanto oravam, o Joãozinho perguntou: Mãe, e se o homem ruim voltar? Maria o puxou para perto. Ele não vai, meu filho, porque Deus é mais forte. E além disso, a gente tá sempre de olho, lembrando. Pedro acrescentou: E não é só a gente. Todos os irmãos da igreja estão orando por nós. O trabalho na congregação. Maria também passou a ajudar na organização dos cultos, especialmente nos preparativos para a Santa Ceia. Ela e outras irmãs passavam horas limpando os cálices de prata, costurando os panos brancos que cobriam a mesa e ensaiando os hinos que seriam cantados. Irmã Maria, você acha que Deus vai me dar um filho? Perguntou certa vez a irmã Juliana, uma jovem casada há 5 anos que ainda não engravidara. Maria parou de dobrar o pano e olhou nos olhos dela. Se for da vontade dele, sim. Mas enquanto espera, não desista de servir.
Deus tem um tempo para tudo. Os desafios que vieram depois, provações e mais fé, nem tudo foram rosas. Alguns meses após o milagre, Pedro perdeu o emprego. A fábrica onde trabalhava fechou e a família ficou sem renda. As contas começaram a se acumular e o desespero bateu à porta. E agora, Maria? Pedro perguntou uma noite com a voz quebrada. A gente não tem como pagar o aluguel. Ela o abraçou forte. A gente jejuou e orou quando era pelo Joãozinho. Vamos fazer o mesmo agora. E foi o que fizeram. Por 3 dias eles jejuaram, pedindo a direção de Deus. No 4º dia, enquanto Maria lavava roupa no tanque, uma irmã da congregação chegou correndo. Maria, o irmão Carlos está procurando seu marido. Ele tem uma vaga na oficina dele. Pedro foi contratado no mesmo dia. O salário não era alto, mas era suficiente. Deus proveu de novo, Maria sussurrou com lágrimas nos olhos. O reencontro com o perigo, um aviso inesperado. 1 ano depois do incidente, Maria teve outro sonho. Desta vez, não era Joãozinho em perigo. Era uma irmã da congregação, a irmã Ana, que aparecia em um lugar escuro, chorando. Ao acordar, Maria não hesitou. Foi direto à casa de Ana e a encontrou abalada. Irmã Ana, o que aconteceu? Ela perguntou, preocupada. Ana hesitou, mas finalmente confessou. Meu marido me bateu ontem. Eu estava pensando em ir embora, mas não tenho para onde ir. Maria a abraçou. Você não tá sozinha. A gente vai te ajudar. Juntas, elas procuraram o irmão Paulo, que orientou Ana a buscar ajuda legal e abrigou-a temporariamente na casa de uma família da congregação. Mais uma vez, a vigilância e a obediência a Deus evitaram uma tragédia maior. Lições aprendidas. A fé que move montanhas. Hoje, anos depois, Maria é uma das cooperadoras mais respeitadas da congregação. Seu testemunho já foi compartilhado em várias igrejas, e muitas mães a procuram pedindo conselhos sobre como criar os filhos na fé. Irmã Maria, como a senhora sabe quando é Deus falando? Perguntam-lhe frequentemente. Ela sempre responde. Primeiro, pela palavra. Se não tiver na Bíblia, não é de Deus. Segundo, pela paz. Mesmo quando a mensagem é dura, vem com uma certeza no coração. Terceiro, pela confirmação. Deus não fala só para uma pessoa. Ele fala para a igreja. Seu conselho para os jovens. Não desistam dos cultos. Não achem que oração é perda de tempo. Não pensem que Deus está longe. Ele está mais perto do que a gente imagina. Seu conselho para os pais. Vigiem. Orem pelos seus filhos. Não é frescura, não é medo à toa. O inimigo existe, mas Deus é maior. Uma última mensagem. Deus ainda fala hoje. Se você está lendo esta história e pensa, mas isso foi com ela. Comigo, Deus não fala assim. Maria tem uma resposta. Deus não tem favoritos. Ele não escolhe só os especiais. Ele escolhe os que estão dispostos a ouvir. Se você está com medo, se está perdido, se está sofrendo, clama a Ele. Não desista. Não deixe de ir à igreja. Não deixe de jejuar. Porque quando a gente menos espera, Deus age. E ela sabe do que está falando. Porque uma mãe simples, em uma noite comum, ouviu a voz de Deus. E por causa disso, hoje, um menino chamado Joãozinho corre pelos corredores da congregação, brinca com os amigos, canta os hinos de coração e todas as noites, antes de dormir, repete a mesma oração. Deus, obrigado por me proteger e por fazer a mamãe ouvir a tua voz. Glória a Deus. Amém.